Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Dando continuidade nesse estudo apaixonante sobre a vida e obra desse grande médium mineiro, Francisco Cândido Xavier. Hoje, uma história muito bonita. Vamos falar da visita à fazenda do pai. Mas antes de começarmos, André, tudo bem? Querido Sérgio, tudo bem? Que alegria em podermos iniciar esse programa pela Rádio Boa Nova. Estivemos há poucas semanas atrás fazendo uma jornada de palestras em Portugal e este programa, tanto pela Rádio Boa Nova quanto pelo canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, tem tido uma repercussão muito positiva. Os nossos irmãos portugueses têm acompanhado o programa, têm felicitado, têm gostado da forma que estamos explanando. Então não poderia deixar de agradecer aos nossos ouvintes deste lado do Atlântico, do outro lado do Atlântico, a todos que fazem a Rádio Boa Nova e a oportunidade que estão nos dando de semanalmente aqui estarmos. O título é muito interessante, André, Em Visita à Fazenda do Pai, porque Emmanuel leva Chico Xavier a uma fazenda de Deus, o nosso Pai, e ele vai descrever momentos lindíssimos sobre a sua vida. Exatamente em 1946, portanto, nosso querido Chico contava com 36 anos de existência. Adoece de novo. Todos nós sabemos que o Chico tinha um corpo muito comprometido, mas ele adoece gravemente. Gastara demais o corpo, achava-se esgotadíssimo, fraco, febril. Os médicos consultados dão-no como tuberculoso. E em certa manhã, ensolarada, vendo-o sentado muito triste à porta da casa, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e lhe diz: É interessante que essa história ela nos leva também a recordarmos a figura de Allan Kardec. Allan Kardec também teve uma vida, antes e depois do espiritismo, de muito trabalho. Na condição de espírita, os seus últimos 15 anos foi de muito trabalho. Até os espíritos, os encarnados, procuravam pedir para que Kardec repousasse mais, tivesse uma vida um pouco mais calma. Mas Kardec tinha muitas cartas para responder, tinha muitas coisas para realizar. E nós vemos que Chico Xavier, com pouca idade, porque 36 anos, era jovem ainda, ele também teve uma vida de muito trabalho. E hoje, se nós pararmos para analisar, a vida do Chico deve ter sido de muita exaustão, porque olha, mais de 500 livros publicados. Trabalhava 8, 9 horas por dia, sendo que para ir e para voltar era tudo muito lento e muito difícil porque não tinha tecnologia de hoje. O Chico, depois que trabalhava na Fazenda Modelo, psicografava horas a fio. Quase todos os dias estava no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Seu irmão já havia desencarnado. Ele cuidou de um sobrinho por mais de 11 anos que não tinha condição para fazer nada. Dependia exclusivamente do Chico, já que o seu irmão desencarnou e a sua cunhada havia ido para o sanatório. Então, realmente, essa fase do Chico foi de muito trabalho, de muita exaustão e de muita perseguição. Emmanuel lhe disse: procure reagir, Chico, senão você vai falir. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Mas não desanime, vai ficar bom, se Deus quiser. E depois de lhe dar uma bela aula sobre os males do desânimo, da tristeza e das mágoas recolhidas
ampliadas pelo nosso pessimismo, diz-lhe: logo ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo e onde será medicado. A figura de Emmanuel na vida do Chico é de um verdadeiro pai espiritual, porque o Chico teve um pai que não tinha compreensão do lado espiritual. O senhor João Xavier era um homem que mal compreendia as coisas do mundo material e do mundo espiritual, não tinha plena consciência do trabalho do filho. Emmanuel, em muitos momentos da vida do Chico, apresenta-se de forma austera, mas mais do que austero, Emmanuel era amoroso com o Chico. Emmanuel sabia que estar encarnado era muito difícil. Mesmo Chico tendo todo o preparo que ele tinha, não é fácil nós estarmos aqui. Nós vemos os embates que os grandes homens, que as grandes mulheres tiveram, e os grandes homens e as grandes mulheres aproveitam o tempo o máximo que podem para ajudar o seu semelhante. O Chico dormia, por exemplo, em torno de 2 horas por noite. A vida dele toda era trabalho, trabalho para o próximo, para a sua família, visando a Jesus, visando a Deus. E aqui nós vemos Emmanuel, olha, nesta noite, no momento do descanso salutar, vou ter a oportunidade de te levar para um lugar que muito vai te alegrar. Então é uma história simples, mas que mostra algumas nuances que às vezes nós lembramos de Emmanuel sempre como aquela pessoa que trazia o Chico para a realidade no quesito da firmeza. Mas existe um lado de Emmanuel pouco explorado no Espiritismo, que é este espírito amoroso, fraterno, carinhoso, que muito ajudou o Chico. É interessante, nós também aqui recolhemos algumas informações que o próprio Chico Xavier declinou sobre a sua vida. Por quê? Porque eu digo que essa obra do professor Ramiro Gama, um dos grandes amigos de Francisco Cândido Xavier, não é apenas mais um livro de biografia, é um livro de autobiografia. Por quê? Porque foi Chico Xavier que foi falando sobre a sua vida e o professor Ramiro Gama foi escrevendo com os pormenores que o Chico ia detalhando sobre a sua vida, desde a sua infância, as dificuldades quando se tornou espírita, as dificuldades de perseguição, como nosso querido André Luiz há pouco mencionou, perseguição por parte de alguns familiares que recebiam algumas informações da igreja, que os amedrontavam. Então o Chico era perseguido pelos religiosos, pelos sacerdotes. Naquela época havia um medo muito grande de ser excomungado da igreja. Era um pavor para o cristão dizer, cristão católico, que foi excomungado. Então havia uma pressão muito forte sobre a família, sobre o Chico. Então o Chico vivia doente por conta disso. E o Chico conta que em determinados momentos da vida ele sentia desânimo. Mas ele fala algo maior. O desânimo levava ele também a ter tristeza. Das tristezas ele conta que às vezes surgia algumas mágoas, porque ele não entendia por que tantas perseguições. E, logicamente, esse quadro de negativismo lhe comprometia de maneira muito forte do seu corpo, que já era debilitado. Então, nós percebemos que o Chico, com muita humildade, consegue enxergar em si os seus defeitos, os seus erros. Eu, em particular, confesso que eu acredito que o Chico não tinha tanto desânimo, não tinha tanta tristeza, não tinha tanta mágoa. Mas o Chico fala isso para nos auxiliar, sabendo da nossa pobreza espiritual e sabendo das condições que nós
vivemos aqui na Terra. Vamos então continuar essa mensagem, André, para viajarmos junto de Chico Xavier. Logo ao dormir, como havia solicitado Emmanuel, que era quando ele fosse dormir, lembrasse dele, porque eles iriam juntos fazer um tratamento. E quando então ele foi dormir, lembrou do nosso Emmanuel. Chico lembrava-se do convite de Emmanuel e depois de orar, dorme, antegozando o auspicioso passeio. Em espírito, vê-se junto ao seu guia e com ele caminha por um vergel esmeraldado de trevos viçosos, floridos como jamais vira na terra. Ao fim, sentado num banco envolto em luz alaranjada, está um menino delicado e belo. Emmanuel apresenta-o ao Chico e, sob a surpresa do médium, o menino, com rara facilidade, como quem pega outra criança, segura-o e põe ao colo. Passa as mãos pequenas e luminosas sobre o corpo do Chico, afaga-o amorosamente, estreitando-o ao peito, e diz-lhe, sorrindo: pronto, está medicado. Chico despede-se do lindo irmãozinho, e já quase a chegar em casa e enclausurar-se de novo no corpo e acordar para a realidade da terra, Emmanuel, abraçando-o, afirma satisfeito: Chico, você recebeu hoje um remédio de quem necessitava, uma transfusão de fluidos. É muito interessante porque nós estamos numa época em que o Espiritismo deixou temporariamente os fenômenos, passamos para a época das psicografias e na atualidade nós estamos com escassez de médiuns desse quilate e naturalmente com a falta de médiuns voltados à mediunidade, o que se destaca é a oratória. E temos visto que essas histórias pequenas não cabem-se na oratória de muitos. E essas histórias que estamos relembrando do Chico, aos poucos vai caindo no anonimato. É um livro que, quando tivemos a oportunidade de levar em Portugal, lindos casos de Chico Xavier, em que a LAC, o seu Roberto, os companheiros daquela editora nos ajudaram muito, teve uma aceitação enorme por onde tivemos a oportunidade de levar. Por quê? Porque às vezes nós falamos de temas tão difíceis, complicados, e nós vemos por este livro os bastidores de um missionário. Porque às vezes nós olhamos para o Chico na televisão, para o Chico com os amigos importantes, imaginamos que tudo foi uma maravilha. E aí nós vemos que não, o embate, a luta, e o quanto o mundo espiritual foi caridoso com o Chico. Porque às vezes a gente imagina, o Chico está protegido por Emmanuel. Às vezes Emmanuel também precisava recorrer a espíritos de maior grandeza do que ele. Precisava pedir ajuda, e aí fala de uma criança. Não menciona nome, não menciona procedência, não fala sequer de que dimensão espiritual é. Fala que a criança era tão grande, espiritualmente falando, que passou a mão pelo Chico e aquilo foi uma transfusão de energia, igual quando a pessoa vai para uma hemodiálise, trocar o sangue. A pessoa renova o seu sangue porque os seus rins não conseguem filtrar. E o Chico precisou deste mecanismo para que pudesse continuar sua jornada. Então, olha como é bonito, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, e mesmo Chico, sendo o espírito que era, de tempos em tempos recorria a este tipo de auxílio. Nós precisamos repensar, ao olharmos a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier e as suas vivências, aonde ele destaca pontos totalmente desconhecidos ainda pela nossa ignorância. Até pouco tempo atrás eu lembro que muitos dirigentes espíritas não convidavam jovens para fazer oratória,
porque dizia que os jovens não estão preparados. Os jovens precisam ter as suas oportunidades porque estamos recebendo uma nova era de espírito que são capazes de transformar o mundo. Dessa maneira, nós vamos reparar que o Chico é levado para um tipo de uma fazenda, aonde ele vê a beleza do verde, onde ele vê a beleza das flores. Emmanuel caminha com ele por uma vergel esmeraldado, trevos viçosos, flores de todas as ordens. Ele nunca havia visto isso na terra. E ele percebe que vão se aproximando de um lugar onde tem uma criança, como você mencionou. Mas o Chico percebeu que não era uma criança comum, era uma criança iluminada. E quando chegou perto da criança, ele percebeu que a criança tinha uma força, pegou-lhe no braço, puxou e sentou Chico Xavier ao seu colo, como se fosse uma outra criança. Eram duas crianças espirituais, de altíssima grandeza, como duas grandes estrelas. Uma estava configurada na pátria espiritual, a outra grandeza, passando por todas as lutas aqui na terra, de perseguições, de lutas íntimas. E ele então começa a essa criança a passar a mão em Chico Xavier, dando-lhe um passe magnético. E os fluidos vão repondo em Chico Xavier as suas energias, como você mesmo, André Luiz, mencionou, como se fosse uma transfusão de sangue. E o Chico vai se sentindo todo renovado. Chico vai percebendo que a luz daquela criança vai sendo repassada para o seu corpo. Ele não sabe descrever, ou logicamente, ele também se limita em descrever tudo aquilo que ele viu pela nossa ignorância. O pouco que ele já escreveu, o pouco que ele já trouxe, já foi para muitos espíritas um escândalo, porque não sabendo do mundo espiritual, acha-se no direito de julgar, de dizer que está certo ou está errado, sem sequer fazer uma pesquisa. Então isso é uma mensagem lindíssima, que devemos acreditar um pouco mais na casa espírita. Se eu falei do jovem, falo também do passe. Quantas casas espíritas estão tirando a água fluidificada dos seus passes? Quantas casas estão dando passes coletivos? E nós precisamos retomar toda essa origem que a doutrina espírita trouxe para nós. E encerrando a mensagem que Chico descreve, e aí Emmanuel então despede dele e diz a ele: vai acordar amanhã melhorado, sem cansaço, sem febre e mais forte, graças a Deus. No dia seguinte, Chico acordou diferente. Ressoava-lhe aos ouvidos o que ouvira. O coração agradecido ao Senhor guardava a grande graça e sentia que tudo desaparecera: cansaço, tristeza, mágoa, medo, febre, tudo. Sim, tudo, porque bem traduzia o que ganhara. Agora teria de dar também tudo, como está dando, a bem da grande causa, o que a todos nos irmana e iguala na fazenda do Pai, que é Deus. Nós vemos por essa história que existe um outro conceito que, quando olhamos pela primeira vez, não percebemos, mas que é importante nós mencionarmos. O que nos falta a um auxílio desta natureza que o Chico teve é a nossa pouca fé. Nós somos espíritas, mas não queremos dar o testemunho em nome do espiritismo. Quando vem um compromisso com a família, no trabalho, com a sociedade, geralmente o nosso trabalho com os bons espíritos é colocado de lado. A vida do Chico toda foi de testemunho à fé, a Deus, a Jesus, aos espíritos.
E na atualidade nós vemos uma época de muita informação intelectual, de grandes intelectuais dentro do movimento espírita, o que é de fundamental importância, mas é interessante que nós não vemos com tanta precisão esta fé. Emmanuel disse a ele pela manhã: à noite eu vou te levar a um lugar que vai te trazer paz. Nós estamos numa época tão agitada, tão violenta. Hoje o Facebook tira o nosso sono, o Instagram, os programas televisivos, a poluição visual, a poluição mental, a poluição auditiva, que custa-nos sintonizar com o alto. Hoje nós dormimos e às vezes estamos tão cansados que esquecemos de uma prece, de uma oração. Acordamos, é o filho gritando, é problema com a esposa, é problema com o marido, é problema não sei com quem, é a preocupação de conta para pagar, é a preocupação de como eu vou lidar no trabalho. Hoje nós vivemos numa época que exige tanto de nós que o lado espiritual ele está ou pequenino, ou limitado, ou imperceptível. E aí nós imaginamos assim, como eu estou longe de ter uma transfusão energética, como Emmanuel fala. Nós estamos longe disto porque nós não conseguimos gerenciar problemas, gerenciar frustrações, gerenciar emoções. Colocamos tudo no mesmo pacote e passamos a viver de modo automático. Não é que de nós para o Chico há uma diferença porque Deus gosta mais do Chico do que de nós. Não, o Chico se preparou e mesmo assim foi perseguido, sofreu de desânimo, sofreu as ingratidões da própria família, problemas que nós todos sofremos e que temos que superar. Então essa história do Chico ela é muito simples. Ela é uma história que todos nós compreendemos, mas é de uma profundidade doutrinária inimaginável. É verdade, André. E nós percebemos nas entrelinhas o quanto Chico fala com amor para nos deixar um legado no sentimento do amor, no sentimento da bondade, no sentimento da alegria. Nós percebemos o quanto os espíritos nos ajudam. Emmanuel, para Chico Xavier, foi uma figura de um pai, de um médico, mas acima de tudo, de um grande amigo. Deus concedeu a cada um de nós um anjo da guarda. E para alguns, além do anjo da guarda, nós temos também o mentor espiritual que dirige determinadas atividades na seara do bem. Espíritos que nos aconselham, que nos envolvem, que nos ajudam. Mas nós precisamos ter algo que Chico tinha: fé. O que falta hoje em nós, como humanidade, como espírita cristãos, é fé. Não temos fé, não acreditamos. Muitas vezes duvidamos. Os espíritos querem até nos ajudar, mas nós ainda estamos sempre receosos. Estamos sempre com os nossos corações envoltos da maledicência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa indisciplina. Então, as lições da vida de Chico Xavier devem servir para todos nós como um arsenal de informações capazes de renovar o nosso coração e recriar em nossa mente a ideia de que precisamos ter a fé. Não mais aquela fé cega que as religiões nos ensinaram no passado e que ainda continua a ensinar a milhões de pessoas. Mas a doutrina espírita nos relembra a fé que Jesus nos ensinou, a fé raciocinada. Queridos amigos, queridos ouvintes, ao encerrarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria muito que as pessoas pudessem acompanhar os outros programas Chico Xavier, um homem chamado Amor, e outros estudos que eu e o nosso querido Sérgio realiza pelo YouTube, da TV A Caminho da Luz. E hoje temos um convite muito especial.
Estamos no final de março. Agora, no dia 2 de abril, quinta-feira, 2 de abril, nós iniciaremos o estudo do livro Missionários da Luz pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A partir das 19 horas, o vídeo estará à sua disposição. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e habilite as notificações. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, com essa lição que com certeza é uma bênção para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e que possamos retornar na próxima semana trazendo essa mensagem de Chico para podermos refletir um pouco mais sobre a nossa vida. Encerramos o programa. Um beijo carinhoso no seu coração. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo a todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.